Olá pessoal, continuando, houve um problema aí, eu acabei me descuidando, não vi que não tinha espaço suficiente na memória para a gravação e tive que deletar uns arquivos. Vamos lá. A gente estava falando de viscosidade do magma e eu queria dizer para vocês o seguinte: existe o que a gente chama de vulcão mais calmo e vulcão mais explosivo, se é que algum vulcão é calmo, né? Pois é. Como é que a gente diferencia isso aqui? Exatamente pela composição do magma, quantidade de sílica. Pense comigo o seguinte: quanto mais sílica, mais ácido, e quanto mais ácido, então, mais viscoso, e quanto mais viscoso, mais resiste ao escoamento, você comece a entender o seguinte: hipoteticamente que você tenha um vulcão, certo? Então você tem a boca do vulcão, a chaminé do vulcão, e você tem, então, o que vai se acumulando aqui nessa região, que vai fazendo o vulcão crescer. A gente chama isso aqui de câmara magmática. E agora você imagine que esse magma que está aqui, ele é com muita sílica. Então, de grande viscosidade. O magma empurra, o vulcão está fechado em cima, tem um monte ali em cima que está fechado, né, de rochas, de solo, etc. Então ele empurra, seus gases vão sendo comprimidos, ele vai um pouco e para, porque ele tem baixo escoamento. Vem mais magma, empurra, o vulcão cresce mais um pouquinho e ele para. E esse magma vai forçando, a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando, a pressão aumenta. Chega um instante em que essa pressão é tão grande que ele irrompe violentamente. É um vulcão que a gente chama de explosivo. Explode violentamente com pouco ou quase nenhum tipo de aviso, né? Ao contrário de vulcões que têm magma de baixa viscosidade, ou seja, flui mais. Então o que acontece? Esse magma tem a câmara magmática, empurra o magma flui, ele vai entre as rochas derretendo as que estão superior e se acomoda, e aí vem mais pressão, ele sobe um pouquinho mais e começa a derramar. Por exemplo, os vulcões que nós temos grande parte no Havaí são vulcões que têm alta viscosidade, têm pouca sílica, então ele está sempre escorrendo, e aí ele não necessariamente o vulcão precisa explodir, ele pode apenas derramar a sua lava, derramar o seu magma, que vai se transformar em lava na superfície quando escorre, certo? Mas é importante que a gente diga também o seguinte: nem toda rocha ígnea, né, ela se resfria, o magma, a lava, nem toda rocha ígnea é fruto do resfriamento da lava em superfície. A grande quantidade de rochas ígneas que nós temos no planeta Terra, elas são frutos do resfriamento do magma. Opa, professor, como que o magma resfria? O magma sobe, né? Vem das profundezas, chega próximo à superfície, a 10 km, por exemplo, a 5 km, e esse magma não chega na superfície, ele fica na subsuperfície. E o que acontece? Então, ele sobe e forma bolsões aqui. E aí se estabiliza, a pressão não aumenta, ele não irrompe na superfície e ele começa a perder calor. Começa a diminuir aos pouquinhos a sua temperatura. Isso vai formar uma rocha ígnea que nós chamamos de rochas plutônicas. Vai formar um plutão. E na verdade, a grande maioria das rochas ígneas são plútons, ou seja, grandes rochas
que se formam em subsuperfície, quer dizer, abaixo da superfície, por resfriamento do magma. Certo? Ok? Ô professor, essas rochas plutônicas que se formam em subsuperfície estão a 5 km, a 10 km de profundidade, então nós nunca veremos uma rocha dessa. Não. Você tem que entender que nós vimos que o planeta Terra é dinâmico. Se todo material começa a subir, né? De repente em algum momento vai formar uma montanha, pense que pelo processo erosivo, chuva, vento, essa montanha começa a erodir, né? Com o tempo, e esse Plutão pode ficar exposto na superfície. E aí a gente tem acesso às rochas plutônicas. Tá? Vamos lá. Vulcanismo. Essa atividade do vulcão entrar em atividade. Isso é vulcanismo. Numa atividade vulcânica, nós temos aí o vulcão expelindo, jorrando várias coisas. Entre eles, magma, que é o seu grande material que está ali, né? Da câmara magmática. Nós temos também, junto com o magma, grande quantidade de gases. Nós temos, além de gases e magma, nós temos o que nós chamamos de material piroclástico. O que é esse material piroclástico? Esse material piroclástico, você já deve ter visto em vídeos, em filmes, é quando o vulcão explode, né, sua chaminé, e começa a descer pelas laterais de forma rápida uma grande nuvem de gases e poeira, de cinzas, né, que vem tomando rapidamente essa encosta abaixo, com velocidade de 300 km por hora ou mais, extremamente quente, 500 graus Celsius, é muito quente. Isso aí é chamado de material piroclástico. Tá? Então não é só o magma. Temos gases e temos material piroclástico. Um vulcão pode expelir o que a gente chama de bombas. Um vulcão pode expelir parte das rochas que constituem a sua chaminé em blocos na explosão, porque a energia liberada é muito alta. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção de vocês é que quando essa lava se espalha e começa a se resfriar, perder calor, lembre, então, se perde calor, e calor é uma forma de energia, então a temperatura baixa. Se a temperatura é a medida do estado de agitação entre as moléculas que formam essas rochas aqui, diminui, então com a diminuição da temperatura, elas não oscilam tanto, se aproximam, ocorre um processo de contração, e aí forma o que a gente diz que são as juntas colunares, ou seja, uma grande rocha com várias juntas aqui. Ou seja, é um material que contraiu, ocupou um espaço menor e, portanto, há uma separação em blocos, uma separação em colunas, e a gente chama isso de juntas colunares nas rochas. Isso é muito típico, principalmente você vai encontrar isso muito em rochas de basalto, rochas basálticas, né? No material que eu enviei para vocês, tem foto disso aqui. No material que eu enviei para vocês, tem toda essa explicação aqui. Aqui é só um direcionamento básico para você se organizar um pouquinho melhor nos estudos, certo? Com isso aqui a gente encerra então a revisão para essa prova. Bons estudos a todos vocês, né? E até nosso dia de prova. Um abraço e até lá, gente.